Meus amados irmãos, nós vamos agora nos voltar para a palavra de Deus em Isaías capítulo 56, onde hoje vamos para a nossa mensagem número 53 da série que estamos em Isaías há mais de 16 meses, desde julho do ano passado. Durante toda essa caminhada, meus amados, nós temos visto este tema que ali será projetado. Quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Eu tinha preparado ali uma breve recapitulação, vou pedir ao pessoal da mídia que já coloque ali, onde vocês podem perceber, vamos correr um pouquinho com ela, porque por causa do nosso culto mais cheio hoje com a ceia, nós temos essa primeira divisão do capítulo 1 ao 39, depois temos a segunda divisão de Isaías, do 40 ao 66, e é onde nós estamos hoje. Nesta segunda divisão, nós já vimos aquela primeira parte de baixo, onde você tem um check do lado, né, confirmado, onde nós já vimos do versículo 40, do 40 até o 48. E ali o Senhor promete a vinda do Messias que concretizaria o que Israel não conseguiu concretizar. E aí, meus irmãos, nós passamos para a divisão do 49 ao 57, que estamos hoje no capítulo 56. Hoje, neste capítulo, irmãos, o tema da salvação completada pelo Messias continua. Ele trouxe para Isaías, traria esta salvação, e o seu povo, e vamos ver hoje, toda a humanidade seria beneficiada por isso. Porque hoje o foco sai um pouco de Israel e se volta em pleno profeta judaico para nós gentios. E na verdade, irmãos, o nosso texto de hoje nem cobrirá o capítulo todo. Nós vamos apenas do versículo 1 até o versículo 8. E nesta curta perícope, os estrangeiros são chamados a se voltarem para o Deus de Israel, o nosso Deus. Em nossos tempos, irmãos, onde existe muito antissemitismo, muitos não gostam que nós lembremos que toda a nossa herança cristã começa de fato com a herança judaica. No Novo Testamento, sem o Antigo Testamento. É precisamente por esta razão que Paulo escreveu lá em Romanos 1,16: não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Neste e em outros textos de Paulo, irmãos, o termo grego é sinônimo de gentio, ou seja, todo aquele que não é judeu. Acredito que, se não todos, a maioria de nós aqui nesta noite. E obviamente, meus irmãos, não podemos esquecer que o nosso Senhor e todos os seus apóstolos eram judeus. Até este ponto que nós estamos, o foco de Isaías tem sido o povo de Israel, mais precisamente o povo de Judá ao sul. Ele está falando com este povo no futuro, que estaria no cativeiro babilônico, sobre as promessas de Deus, do consolo do Senhor, primeiro da libertação do cativeiro, mas principalmente de uma salvação definitiva e a instauração do reino messiânico no futuro. Então, quando o foco muda, esse contexto de hoje salta aos olhos, como uma exceção, como algo que já prenunciava que a salvação viria dos judeus, mas não seria apenas para eles. Isaías começa falando ao povo de Judá, mas logo ele usa isso para exortar a todos os estrangeiros que se voltem para o Senhor, se eles desejam ser parte do reino de Deus. A nossa grande ideia de hoje, irmãos, nos ensinará o seguinte, diante do que eu acabei de explicar: as bênçãos prometidas pelo Messias alcançarão todos que o obedecerem. As bênçãos prometidas pelo Messias alcançarão todos que o obedecerem. Nosso texto de hoje, meus irmãos, vai usar elementos da aliança judaica, especialmente a aliança mosaica, para ilustrar a obediência necessária para qualquer pessoa ser aceita pelo Senhor. É importante lembrar que não se trata, preste atenção, de mera obediência externa, de mera obediência formal, de mera obediência cerimonial. Não é isso que o nosso texto vai falar. Se trata de uma obediência que vinha de um coração rendido ao Senhor. É algo óbvio, mas vamos repetir: não somos salvos pelas obras. Porém, as obras ilustram, confirmam a nossa salvação.
É exatamente isso que nós temos, irmãos, na famosíssima, conhecidíssima sequência de Paulo em Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. 8 e 9 a gente conhece de cor, e o 10 às vezes tem que puxar pela memória. Lá a gente lê o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí completa o 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então perceba, irmãos, a sequência correta na vida de qualquer ser humano é graça, que leva à fé, que leva à salvação, igual obras em Cristo. É sobre isso que o nosso texto vai falar. Ele vai chamar os estrangeiros, os gentios, os não-judeus, a se voltarem para o Deus de Israel, comprovando essa volta, comprovando esta fé pela sua obediência, comprovando, sendo parte hoje da nova aliança. Vamos ler então, irmãos, o capítulo 56, é curtinho o nosso trecho, só do versículo 1 até o versículo número 8. Diz assim a palavra do Senhor, juntos: assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhe trarei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. As bênçãos prometidas pelo Messias alcançarão todos os que o obedecerem. Meus amados, a vida cristã, ela não é complicada. Na verdade, a fé cristã, ela é extremamente simples. São as más informações, a mídia, as más representações, tanto na ficção, quanto mesmo no imaginário popular, ou até pelos acadêmicos, que confunde tudo. Você se entrega a Cristo como Senhor e Salvador. Você se entrega a Deus, crendo que hoje Ele vai mudar a sua vida e que vai, obviamente, salvar você eternamente. Ele vem morar em você pelo Espírito Santo. E ali, sendo batizado e renovado e transformado pelo Espírito, você começa um processo de mudança na sua vida. Você era uma coisa e você passa a ser outra completamente diferente. Não é necessário que você fosse um assassino ou um beberrão, um adúltero costumais. Não. Às vezes você se acha uma boa pessoa, mas aos olhos do Senhor, eu e você somos simplesmente pecadores e todos nós precisamos de mudança. Essa mudança ocorre e através dessas obras e de todas as outras que nós fizermos, nós vamos comprovando a nossa salvação. É basicamente sobre isso que o nosso texto está falando hoje, no caso, se dirigindo aos povos fora de Israel. Por que isso é importante, irmãos? Nós lemos hoje no nosso salmo: todas as nações virão e te louvarão, Senhor. Isso já foi o plano de Deus desde sempre. Deus nunca foi o Deus exclusivo de Israel. Israel no Antigo Testamento, o plano era que fosse uma nação tão obediente, tão abençoada, tão, digamos assim, invejável no bom sentido da palavra, que as nações viessem e quisessem conhecer como vocês são assim. E eles apontassem para quem? Para o Senhor. Bem, eu e você sabemos que Israel falhou miseravelmente nisso. Tanto que, no nosso texto de Isaías, nós já passamos pelo capítulo, onde o Senhor explica que Ele vai trazer o Messias, o seu servo, para fazer o que o seu servo Israel não conseguiu fazer. Nesse sentido, Jesus, o judeu, foi o perfeito Israel, e aquele que nos dá salvação
o Messias prometido e as bênçãos que ele promete vai alcançar todo aquele que se render a Cristo como Senhor e Salvador. Hoje, irmãos, versículo 1 e 2, nós vamos ter o nosso primeiro ponto, primeira parte, onde nós vamos considerar, na verdade, 3 fatores. E o primeiro fator é o seguinte: considere o fator tempo na obediência ao Senhor. Verso 1 e verso 2. Considere o fator tempo na obediência ao Senhor. Então, no início do nosso texto, o Senhor ainda não está se dirigindo aos gentios, mas está se dirigindo ao seu povo, ajudar. No verso 1, eles deveriam consertar com S o seu comportamento. Logo veremos que este conserto, novamente com S, tem a ver com o conserto com C, ou seja, com as alianças, com os pactos que o Senhor já há muito tempo havia feito com o seu povo. Um povo aliançado com Deus automaticamente deve viver em justiça e deve praticar o que é direito, que é o que o versículo 1 diz. Isso é uma consequência natural mesmo, de estar em aliança com Deus, quer seja no Antigo Testamento, quer seja hoje em Cristo na Nova Aliança. A nossa vida, o nosso comportamento deve ser tal que, como o Senhor disse inclusive nos Evangelhos, que os homens vejam as nossas obras. Isso não significa apenas dar sopão, não significa apenas dar cesta básica, certo? Eles vejam o nosso comportamento e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Esse é o que é esperado de um povo aliançado com Deus. E ainda nesse primeiro verso, o Senhor coloca a questão da urgência nesta mudança de vida exigida da parte do seu povo. A urgência, irmãos, é que a salvação do Senhor estava perto. Isso diz respeito, neste contexto, tanto à libertação do cativeiro babilônico, quanto a principalmente a salvação espiritual que seria trazida pelo Messias, algo que nós sabemos se cumpriu em Jesus. Então, veja o cenário: 700 anos antes de Cristo, o Senhor já está avisando o seu povo que a curto espaço de tempo, 100 e poucos anos, o seu povo seria liberto do cativeiro. Ora, o cativeiro, irmãos, ele não é exatamente uma ilustração do cativeiro espiritual que todo ser humano está. Não é o mesmo termo que a gente usa. Agora, ser liberto do cativeiro, e eles foram 70 anos na Babilônia e voltaram com Esdras, Neemias e Zorobabel, maravilhoso. Mas o que Deus queria mesmo é que o seu povo abandonasse os ídolos, abandonasse o pecado, abandonasse a vida de promiscuidade e se voltasse definitivamente para o Senhor. Muitas dessas coisas realmente mudaram depois do cativeiro, mas o povo se transformou em um povo religioso, legalista, superficial, externo. E é este povo que recebe a Jesus 700 anos depois. Ele veio para os seus e os seus não receberam. E aí entra a gente. E hoje mesmo, meus irmãos, essa palavra de urgência, de tempo, bate na nossa porta. Especialmente se você ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. É a necessidade de nós estarmos sempre prontos a responder digamos assim, aos apelos, às exortações, às admoestações que o Senhor nos traz para mudarmos de vida. É para tanto que o Espírito Santo nos foi dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E não apenas para promover coisas que muitos fazem por aí de maneira esquisita. Não, Ele é o nosso divino companheiro, o nosso paráclito, para que nós possamos entender que Deus tem pressa na nossa obediência, tem pressa na nossa transformação. Bem, então Ele dá esse apelo, e a razão desse aviso é a ligação que o comportamento pecaminoso, no caso desse contexto, teve com o próprio cativeiro babilônico. Irmãos, lembrando, eles não foram para lá, para a Babilônia, porque Deus pisou na bola, porque Deus dormiu, porque Deus falhou em protegê-los, de maneira alguma. Eles foram para lá por causa da sua própria desobediência, e mais, eles foram para lá pela própria mão do Senhor. Várias vezes ouvimos isso em Isaías. Assim, irmãos, diante do prazo final da disciplina, eles são exortados a mudarem definitivamente o seu comportamento. Aquele que assim o fizer, será, diz o texto, o homem feliz, o homem bem-aventurado, em outra tradução, nos diz o verso 2. E observe, meus irmãos, que o exemplo dado pelo Senhor aqui de obediência é a guarda do sábado. Por que exatamente isso? Porque o diz respeito aos descansos do Senhor, esse é o significado da palavra Shabat, descanso, era uma das razões porque eles estavam na Babilônia. Especialmente o diz respeito com o descanso da terra. Eles deviam cultivar 6 anos e no 7º ano não deviam plantar nada.
Eles iam morrer de fome? Não. No 6º ano, Deus ia dar uma colheita dobrada para que eles comessem no 7º e no 8º, ou seja, no começo da recontagem, quando voltassem a plantar. Eles não fizeram isso. Durante quanto tempo, irmãos? 490 anos. E aí Deus os mandou 70 sábados, 70 anos para o cativeiro. É por isso que Deus destaca aqui, é como se Deus gosta demais, irmãos, de dar essas indiretas, de dar essas coisas, tá vendo só? Essa é a obediência que eu quero. Quando vocês voltarem, façam a direita. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra da época de Jesus? Eles passaram do ponto. O sábado, meus irmãos, era feito para ser um dia de prazer, um dia de alegria, um dia de louvar ao Senhor. Eles ficavam medindo quantos metros você podia dar, o que você podia carregar, o que você não podia carregar. Eles partiram para o legalismo nos dias de Jesus. Não entenderam nada. Quando um coração, meus irmãos, ele não é renascido, a religião torna esse coração empedernido. Ele começa a querer ver suposta santidade em coisinhas, em cumprimento de manga, ou se você ouve ou não ouve música do mundo, né? Eu ainda não ouvi música de Marte, só deste mundo, mas tudo bem. Então, práticas essa ou aquela, se você faz isso, se você não faz aquilo, é uma série de regrinhas. Detalhe, a maioria esmagadora que nunca estiveram nas Escrituras. Isso é o legalismo. Mede a sua vida, a sua santidade, muito pior, sua salvação, por causa disso. Mas a menção do sábado aqui não é legalismo. Era uma prática de obediência, porque era uma lei do Senhor naquele tempo. Isso, meus irmãos, não está se referindo a esse mandamento especificamente. Sábado é mencionado aqui como um símbolo de toda a lei, isto é, símbolo de uma obediência genuína. Símbolo de algo que eu devo fazer para mostrar, eu de fato creio no Senhor e quero obedecê-lo. Porque inclusive o texto completa, dizendo que não é só isso, vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Começa na lei, mas vai nas mínimas coisas da nossa vida. Algumas, inclusive, que a lei não tocava, porque era óbvio, ululante, de que era errado, de que era mal, de que era pecaminoso. O mal, irmãos, é a desobediência resumida em uma pequena palavra de 3 letras. Mal, desobediência. Naquele contexto, o contrário disso era uma vida de bem, debaixo da lei, debaixo da obediência ao Senhor. O tempo urgia para que isso viesse sobre a vida deles. Todos os seres humanos hoje devem levar em conta que o fator tempo no seu relacionamento com o Senhor está passando. Quer seja para as bênçãos do nosso dia a dia, ou quer seja para a bênção da salvação eterna. O Senhor vem, meus irmãos, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, como ladrão na noite, sem aviso, sem sinal. Cabe a todo servo de Deus ser encontrado hoje em obediência. Se você já é um servo de Cristo, você hoje obedece para que o seu Senhor lhe encontre obediente. Não existe essa de Jesus vem e você fica, já explicamos diversas vezes. Mas se hoje você está ouvindo essa palavra e você ainda não conhece o Senhor, meu amado, não se guie, não se fie, não confie na sua juventude, na sua saúde, muito menos se você é rico, o poderoso ou quem você conhece. A nossa vida passa como um sopro. E todos nós estamos como uma ampulheta, uma medição de tempo. O problema é que a parte de cima está pintada de preto. Eu não tenho acesso a quanto tempo eu tenho, nem você. Nós precisamos estar prontos e considerando o fator tempo na obediência do Senhor. Ele nos chama a uma urgência para podermos servi-lo. Bem, na sequência do nosso texto, o Senhor irá lembrar de um ponto central em suas ações para conosco. Algo bastante explorado no capítulo 55. Ele vai nos lembrar, meus irmãos, de que esta salvação, que a qualquer momento chegará, não pode ser merecida. Vamos falar sobre isso na semana retrasada. A salvação é fruto da graça, que só é encontrada no nosso Deus e em seu Filho Jesus Cristo. No versículo, então, 3 ao versículo 5, irmãos, seguindo, considere o fator graça na obediência ao Senhor. Considere o fator graça na obediência ao Senhor. Nos versos 3 a 5, o Senhor começa de forma clara agora a falar aos não-judeus, aqui referindo-se como estrangeiros. Aliás, algo que está presente, irmãos, não apenas aqui,
mas em todo o Antigo Testamento é o Senhor desejando que os povos, as nações, o conheçam. Mas infelizmente, como nós já falamos, Israel se transformou num povo tão voltado para si, que esqueceu de se voltar para as nações. E pior, se tornou um péssimo testemunho do que é ser o povo de Deus. Na verdade, o Israel de antigamente poderia ser aquela coisa proverbial que alguém diz hoje em dia, né? Eu ser crente que nem ele, já viu isso? Os povos poderiam dizer isso. Eu servir a Yahweh, ao Deus de Israel? Olha esse povo como é que é. Eu não quero de maneira nenhuma servir a esse Deus, porque eles eram de péssimo testemunho. Mas o problema abordado aqui, meus irmãos, é o não merecimento dos gentios diante da expectativa da salvação que está sendo oferecida. Ela logo chegaria, nós vimos no verso 1 e 2, mas isso incluiria os que não eram judeus? Aqui o Senhor diz uma resposta clara: sim, porque os gentios, os estrangeiros, interrompem, digamos assim, os versículos 1 e 2, falando: o Senhor não vai se lembrar de nós. Ele, literalmente, o texto diz: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E aí o Senhor volta a sua atenção para falar com eles. Então, quer seja, irmãos, da salvação eterna, quer seja dos planos de Deus para com o estabelecimento do seu reino no futuro, os gentios não deviam pensar que o Senhor os deixaria do lado de fora. E eu e você, somos brasileiros, dizemos amém, glória a Deus. Não há essa exclusividade dos judeus aqui. Até os que foram feitos, diz o texto, eunucos, muito provavelmente por causa de algo religioso, não deviam pensar que estariam fora. Isso é interessante, meus irmãos, porque a lei mosaica, lá em Deuteronômio 23, literalmente excluía os eunucos do arraial de Israel, da Assembleia de Israel. Você pode ler depois lá, como aqueles que tinham sido tornados eunucos, eles eram feitos assim de maneira física, certo? Eles estavam excluídos da Assembleia, mas agora o Senhor muda. Por quê? Porque Ele está trazendo para uma salvação final em Cristo na nova aliança. Ou seja, o Senhor está afirmando que viria uma salvação que ultrapassaria as restrições que antes estavam na nação de Israel. Essa salvação, nós sabemos, veio pela nova aliança e removeria todo obstáculo e abriria salvação para todo aquele que de fato crê e obedece no Senhor. A questão aqui, meus irmãos, não é, de maneira nenhuma, é importante salientar, uma oferta indiscriminada a todos. Deus não está abrindo a porteira. Não é uma oferta apesar, por exemplo, do seu comportamento. Não é uma oferta apesar de suas escolhas. Não é uma oferta apesar do seu viver e você pode viver de qualquer maneira. Não é venha como está e continue como está. Não. Não é esse evangelho que a gente vê das celebridades. 100% Jesus, depois festa funk com mulheres e prostitutas. Alguma coisa está errada nessa matemática. Não, não é não. De forma alguma, a necessidade da obediência já havia se estabelecida no verso 2. E agora ela é repetida novamente, de novo usando o sábado como exemplo. Porém, meus irmãos, muito mais do que isso, o verso 4 completa falando de escolherem o que agrada ao Senhor e se apegarem à sua aliança. Em outras palavras, meus irmãos, uma obediência genuína, de coração, e não apenas de boca para fora, é exigida da parte do Senhor. Irmãos, isso fala muito à igreja de hoje. Hoje pela manhã nós falamos um pouco mais na nossa EBD e mencionamos a diferença que é servir a Deus aqui, onde nós temos liberdade, conforto, temos um bom prédio alugado, ar-condicionado, cadeiras confortáveis. Que diferença quando você não tem nada disso. No nosso primeiro ano no seminário, de surpresa, eles nos acordaram a mais ou menos às 3 da manhã. O nosso líder do dormitório, que tinha a chave de todos os quartos, abriu, nos chamou: rápido, levanta, não faz barulho. Aí eu, quem? Por quê? Porque perdido às 3 da manhã. O que estava acontecendo? Aí falou: nós vamos seguir o caminho, ninguém fala nada. Eu falei: pronto, baixou a ditadura no Brasil, fui preso. Mas parecia mesmo. E nós levantamos, botamos só uma roupa por cima do que estávamos dormindo e fomos para o meio do mato. Só lá na lanternazinha, lá o professor explicou. Era uma simulação do que acontece com a igreja no país perseguido. Obviamente, meus irmãos, eu confesso, o meu coração não estava exatamente muito feliz da vida. Ser acordado às 3 da manhã não é exatamente o que eu mais gosto que se faça.
Mas depois, irmãos, que no dia seguinte, eu pensando, eu fiquei imaginando, e se fosse verdade? E se nós, para servir ao Senhor, tivéssemos que pagar, ou correr o risco de pagar com a própria vida? Não foi isso que nós falamos hoje na aula de escatologia do que vai acontecer na tribulação? Não sirva ao anticristo, sirva ao verdadeiro Messias. E as pessoas vão dizer assim, peraí. O anticristo está me prometendo que vai me deixar em paz, vai me deixar comprar, comer, fazer tudo certinho. Enquanto isso, o Messias que você está me oferecendo vai custar a minha vida. Para onde eu vou? O que eu escolho? Só aqueles que de fato forem alcançados pelo Evangelho, pelo Senhor, vão escolher o risco de prisão ou morte dentro daquilo que estão enfrentando. E nós, irmãos, é fácil demais ser crente no Brasil. É fashion. É da moda. Hoje nós temos o crente gourmet. Não raiz. Por isso, meus irmãos, que o que está se falando aqui é de obediência genuína, de coração, que não apenas é da boca para fora, não obediência que fica no domingo com a sua roupa de ver Deus. Não. Mas que invade a nossa segunda-feira, que invade o nosso casamento, que invade a nossa família, que invade a sua posição profissional, que invade o seu engajamento político, que invade o seu engajamento econômico. Jesus não é Senhor de uma áreazinha só a área da igreja. De fato, se Jesus não é Senhor de tudo, na prática, Ele é Senhor de nada. Spurgeon falava algo muito interessante: a graça que não me transforma, também não me salva. Sabe o que ele quer dizer com isso? Se alguém se diz estar debaixo dessa graça de Deus e não houve transformação na sua vida, cuidado. Provavelmente não houve verdadeira conversão, não houve verdadeira salvação. Você é um frequentador de igreja. Sério isso? Extremamente sério. Dietrich Bonhoeffer, que morreu na Segunda Guerra Mundial, alemão, ele escreveu um livro sobre a graça barata, onde ele fala que a graça que não confronta, a graça que não traz arrependimento, a graça que não traz transformação. Está tudo bonito, as catedrais estavam lá na Alemanha abertas e o nazismo comendo solto. E muitos dos cristãos, calados, porque não era com eles. Eles não estavam afetados. Mas muitos outros cristãos, entre eles Dietrich Bonhoeffer, não se contentavam com isso. E ele escreveu, meu irmão, sobre a comodidade que é alguém protegido muito mal e porcamente pela graça barata. É uma ilusão, não funciona. Essa altura, então, meus irmãos, eu posso resumir e recapitular o que está sendo dito aqui. O Senhor está deixando claro que não é a sua nacionalidade, judeu, por exemplo, nem sua bondade ou qualquer outra atitude sua que lhe torna aceitável a Deus. Não, apenas um coração obediente recebido pelo nosso Deus, por um Deus santo. Porém, uma vez que somos, irmãos, naturalmente, inatamente, rebeldes e desobedientes, um coração obediente só vem como fruto da operação desse mesmo Deus na nossa vida. Então entenda, não é eu creio, eu obedeço, aí Deus me salva. Não! Quem sou eu? A depravação do coração humano do pecado, Romanos capítulo 7 deixa isso bem claro, necessita, meus irmãos, que a obra do Espírito liberte a minha vida do pecado, para que eu possa crer e para que eu possa ser transformado. É tudo obra do Senhor. É o que nós lemos em Efésios capítulo 2 agora há pouco. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Não é só a graça que é graça. A fé é graça. Dom de Deus para nós. Vem para fazer aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Porque absolutamente ninguém é salvo porque obedece. Obedecemos porque somos salvos. Obedecemos porque somos alcançados pela graça de Deus. Porém, ainda assim, não existe montante de obediência no mundo que seja suficiente para que eu ou você possamos ganhar ou merecer a salvação. Não. Eu lembrei, meus irmãos, desta música antiga e tão maravilhosa. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei e contarei de Jesus que me salvou.
e que por este pecador a si mesmo se entregou. E aí o coro diz: foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos. Graça, irmãos. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Os gentios, eu e você, irmãos, mesmo estando fora do povo inicial, o povo pactual de Deus, podiam ter certeza que ganhariam pela graça a salvação. Que ganhariam pela graça, completa o verso 5. Dentro de meu templo, dos seus muros, vão ganhar um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno que não será eliminado. Aliás, coisa que o Senhor repete lá em Apocalipse. Ele nos dará um novo nome, que só Ele sabe, um nome eterno. Consideramos o tempo, consideramos a graça. Mas na sequência do nosso texto, irmãos, o Senhor irá terminar falando aos estrangeiros sobre o controle que Ele possui quanto às suas promessas. Nós já falamos várias vezes, meus irmãos, que o povo não cria em tudo que Deus falava. E vez após vez Deus tinha que reafirmar: não é qualquer um que está lhe prometendo. É como nós hoje, com promessa de político, né? Bem, alguns acreditam ainda. A gente já sabe que, não vai fazer boa parte do que prometeu. Bem, não sei se naquela época a gente podia falar a mesma coisa, mas o fato é que o Senhor está dizendo aqui: eu prometo algo e eu não dependo de ninguém para cumprir, a não ser de mim mesmo. A palavra para não entendermos isso, irmãos, é claro, é soberania, absoluta soberania. Portanto, irmãos, para terminar o nosso texto de hoje, considere o fator soberania na obediência ao Senhor. Você não está se dedicando, você não está se comprometendo, você não está apostando a sua vida, entregando a sua vida a qualquer um. Mas ao Deus que exatamente o que Ele promete, Ele fará. Seus pés um dia pisarão ruas de ouro. Ponto. Você um dia comerá da árvore da vida. Ponto. Não há e se, talvez, quem sabe, nas promessas de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida e de lá Ele nunca apagará. Ponto. Cada coisa, mas eu poderia ficar aqui a noite inteira. E nem o Capitão América, eu consigo fazer isso o dia inteiro. Falando das promessas de Deus. Repetindo das promessas de Deus, que soberanamente Ele vai fazer. No nosso texto, Ele acabou de dar mais uma promessa: eu vou trazer meu povo do cativeiro. Trouxe ou não trouxe? Depois de 70 anos, Nabucodonosor não existia mais e o rei que estava lá era um fracote. Vem os medo-persas, destroem a Babilônia e assina o decreto Ciro, profetizado por Isaías. Irmãos, que segurança é de estar debaixo de um Deus que domina a história. Que Putin o quê? Que Trump o quê? Que ONU o quê? Nós estamos do lado do Senhor do universo, do Senhor da história. E ele termina falando sobre isso. Já tendo então deixado claro a sua oferta de salvação, e que ela não é exclusiva ao seu povo judeu, mas para os estrangeiros também, no verso 6... deixa ainda mais claro que ele se refere aos estrangeiros, não todos, mas os que amam o Senhor, estão se voltando para Deus. Eles se unem ao Senhor para servi-lo. Obviamente, isso significa que eles abandonaram sua velha vida, suas falsas religiões, seus falsos deuses, seus ídolos. Significa que eles escolheram o caminho da obediência. E essas são, é claro, deduções óbvias do texto. O nosso Deus não se mistura com o pecado, não se mistura com o coração idólatra. Há de se escolher a quem nós vamos servir, a quem qualquer ser humano vai servir. Ou vai servir a si mesmo, o seu maior ídolo. Não se preocupe, meu amado. Seu maior ídolo não é Buda, não é Krishna, não é Nossa Senhora, não é santo sei lá o quê. O seu maior ídolo é a quem você olha todo dia no espelho. Você vive para agradá-lo. Você vive no altar. São Joversi. É uma desgraça esse camarada. Ele é a minha ruína. Mas quando, meus irmãos, eu coloco de lado e obedeço, como o texto diz, aí eu começo a experimentar as bênçãos do Senhor. O Senhor, portanto, meus irmãos, não está simplesmente abrindo as portas para todos, Ele está abrindo as portas para todos os que o buscam de forma genuína, e por causa disso,
demonstram evidências de transformação, evidências na obediência em suas vidas. Foram de fato alcançados. Eles são devotados ao Senhor. Como? Por meio do seu serviço, por meio da sua adoração, por meio da sua obediência. E mais uma vez o texto vai exemplificar isso pelo sábado, como um símbolo de toda a obediência. A vida transformada pelo relacionamento com Deus abrange todas as áreas com essa transformação. E hoje nós podemos trazer para nós com os exemplos que temos sobre servir ao Senhor, sobre pregar o Evangelho, sobre ter uma vida consistente de oração, conhecer a palavra, viver uma vida de santidade e todas as outras coisas que traduzem transformação na vida nossa hoje, na nossa situação, no nosso contexto. Dessa forma, irmãos, eles são aceitados a Deus e serão reunidos juntamente com os israelitas crentes, tanto nas promessas de salvação espiritual, quanto na concretização no final, na instauração do reino. Todos nós estaremos neste reino messiânico, nesse reino do Senhor Jesus. Gentios redimidos, embora não façam parte inicial da aliança com Israel especificamente, ainda assim irão receber as bênçãos do Senhor, é o que o nosso texto diz. De fato, meus irmãos, a nova aliança está hoje sobre toda a humanidade. Nós, que nos voltamos para o Senhor. A mesma aliança prometida primeiro a Israel, em Jeremias 31, hoje está sobre todos nós. E Deus, que prometeu a Abraão que faria dele uma bênção para todas as nações da terra, está exatamente cumprindo isso através do Evangelho. Esses gentios serão reunidos em Sião, juntamente com Israel, onde também adorarão o Senhor em orações e ofertas, nos termina dizendo o verso 7. No reino, Israel e o resto do mundo servirão o Messias com alegria, com unidade. Meus irmãos, eu falei na EBD, nós não temos muitos detalhes do dia a dia, da rotina, de como será exatamente o milênio. É verdade, não temos. Se vai continuar a mesma divisão geopolítica dos países e cidades, não tenho a mínima ideia. Mas o que a gente pode depender das promessas, de absoluta justiça, de tranquilidade, de paz, tudo vai funcionar, nada vai ser, o estresse do dia a dia vai desaparecer, a própria natureza será afetada, o clima será afetado. E ainda assim as pessoas estarão insatisfeitas, pelo menos uma parcela delas. Mas eu e você que servimos ao Senhor, estaremos plenos, gentios e judeus, servindo ao Senhor durante todo o reino messiânico. Fechando, verso 8, o Senhor bate o martelo, dizendo que isso tudo é palavra dele, o soberano. Tal como ele iria cumprir sua promessa, e cumpriu, de trazer Israel de volta da Babilônia, ele irá cumprir suas promessas aqui dadas a toda a humanidade, a nós gentios em particular. Que o Senhor prometeu soberanamente, irmãos, ele irá cumprir para cada um de nós. Tempo, graça, soberania. O que isso fala para nós, irmãos? Em primeiro lugar, tempo. Nós sabemos, irmãos, quanto tempo nós temos aqui. Você já conheceu a Cristo como Senhor e Salvador? Maravilha. Mas como você tem investido a sua vida? Será que seu sonho é se aposentar, comprar uma coleção de redes, muito limão para fazer limonada e passar o resto da vida à beira de um igarapé? Se esse é o seu plano, que vida miserável. O pastor que foi capelão do Senado americano durante o tempo, Peter Marshall, ele fez uma oração certa vez: Senhor, quero sair deste mundo servindo ao Senhor até o último dia da minha vida. Literalmente assim foi. Ele morreu em um púlpito quando teve um infarto fulminante. O ponto aqui, meus irmãos, é que o tempo tem que ser administrado de uma maneira que esteja debaixo do plano de Deus para nós. A urgência de Deus é cumprir o plano de Deus na minha vida, não os meus planos. John Piper, naquela famosa mensagem que ele está em um descampado, ele conta dessa história que ele viu naquela revistinha Reader's Digest, né, que é um monte de história de pessoas em que esse casal se aposentou e comprou sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, claro. E todo dia eles iam para a praia. Para quê? Alguém lembra da história? Para catar conchinhas. O casal crente ia para a praia catar conchinhas. E chegava em casa e separava as conchinhas, sabe lá por qual critério. Aí John Piper fala assim: se você chegar diante de Deus
e vou dizer: Senhor, eis a minha coleção de conchinhas. Talvez você ache essa história ridícula. Talvez você diga assim: que desperdício contar conchinhas. Mas talvez você esteja planejando o seu desperdício. 20, 30, 40, 50, 60 anos, pouco importa. Se a sua vida, mesmo o seu tempo não está planejado debaixo da soberania de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para você, alguma coisa está muito errada. Se o seu plano é apenas ganhar dinheiro e viver cada vez mais confortavelmente, alguma coisa está errada. Se o seu plano é apenas usufruir dos seus prazeres, dos seus hobbies que você tem, alguma coisa está errada. Aonde tem se encaixado isso? O resumo de todos os mandamentos. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Em amar ao próximo, se o meu tempo não é gasto pregando o Evangelho, alguma coisa está errada. Só uma vida logo passará, somente o que é feito para Cristo permanecerá. O fator graça. Será que você já compreendeu de fato, meu irmão, o quanto você precisa da graça do Senhor na sua vida, no seu dia a dia? Nas suas conquistas, nos seus planos? Semana passada eu lembrei a vocês da história que a Alistair Begg conta do ladrão que chega no céu e perguntam como é que você chegou aqui. Ele disse: eu não sei. O homem da cruz do meio disse para eu vir, e eu vim. Não há nada que nós possamos fazer para merecer qualquer coisa. É muito comum, irmãos, no nosso meio evangélico, as pessoas ficarem admiradas com grandes feitos. Igrejas grandes, prédios grandes, ministérios grandes, grande isso, grande aquilo. Mesmo a nossa igreja, que não é uma igreja grande, de vez em quando já recebeu elogios exagerados de algumas pessoas, e as pessoas não compreendem que a graça de Deus não para lá na sua salvação, ela continua em tudo aquilo que Deus faz na sua vida. A graça de Deus, meu irmão, está presente na sua saúde, mas também na sua doença. A graça de Deus está presente na sua promoção, mas também na sua demissão. A graça de Deus significa que Deus está lhe dando mais do que você e eu merecemos. Ela está operando, ela está agindo. E ela não é apenas algo que nos salvou, é um caminho pelo qual nós caminhamos, não é apenas a porta pela qual entramos. Graça sobre graça, diz João no começo do seu evangelho. E tudo isso, meus irmãos, nós podemos fazer tranquilamente. Eu não preciso ficar preocupado porque o meu tempo está me escapando. Eu não preciso ficar preocupado porque eu preciso merecer as coisas, eu não estou merecendo o suficiente, é uma paranoia. Posso descansar na graça porque o meu Deus é soberano. A gente não canta isso? A verdade, meus irmãos, a igreja canta essa música há 40 anos, eu era adolescente. Foi feito por um irmão lá do Rio de Janeiro, que era morador de rua, era mendigo, foi salvo por Cristo e compôs: nosso Deus é soberano. E ele continua. 40 anos depois ele não mudou, não descarregou a bateria, não saiu novo modelo. Então essa semana, meu amado, se porventura a sua vida entrar em espiral de cauda, alguma coisa completamente inusitada acontecer, Deus é soberano. Essa semana eu coloquei para os irmãos, o nosso irmão que está lá do outro lado do mundo, saiu dos Estados Unidos para trabalhar com igrejas no Nepal e lá se contaminou com dengue hemorrágica, que não é uma doença que deve brincar, não é bobeira. Não tenho mais notícias dele, mas ele já estava com os rins paralisados, problemas do fígado, a situação não estava boa. Deus dormiu? Deus pisou na bola? Deus esqueceu dele? Você deve estar confundindo com Baal. Lembra lá da história de Elias? Ore mais alto. Ele não é Deus? De repente está ocupado atendendo alguém. Viajou, tirou férias, está dormindo, coitado. Não é nunca a realidade sobre Yahweh, o seu Deus. O Deus de Israel, Pai de Jesus Cristo. Não dorme nem pestaneja. O protetor de Israel nunca cochila. Absolutamente tudo na nossa vida, meus amados, estão debaixo da soberania do Senhor. Desde que nascemos, mesmo antes, Ele está guardando a nossa vida. Assim, as bênçãos, tudo isso que Deus prometeu, no Messias alcançarão todos os que obedecerem.
todos aqueles que vivem para Ele, a mim e a você. Viva uma vida, meu amado, de constante busca pela obediência ao Senhor. Viva uma vida de pergunta, Senhor, como eu faço hoje com o meu dia, com o meu tempo? Como eu faço hoje com tudo aquilo que o Senhor tem agraciado a minha vida? E mais ainda, me dá descanso, porque o trono não está vazio e o Senhor está no controle. Amém. Deus querido, muito obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Que lástima, que tristeza, que o mundo não Te conhece, muito pelo contrário, faz uma caricatura do Senhor. Uma caricatura que mais parece o gênio da lâmpada, a quem eles recorrem quando precisam de alguma coisa. Ou alguns que acham que Tu és um Deus irado com todos, que a todos castiga e vivem em medo ou desprezo para contigo. Quando nós abrimos a Tua palavra, nós descobrimos que Tu és um Deus totalmente diferente. Tu és um Deus justo e amoroso. Tu és um Deus de verdade e de graça. Perfeito equilíbrio que se manifesta de maneira perfeita sobre a vida do ímpio, mas sobre a vida daquele também que lhe serve. Dá-nos esta semana que possamos experimentar a Tua companhia e essas verdades que ouvimos hoje de maneira plena. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.